Você já parou para pensar na importância das forças aéreas no mundo moderno? Quando falamos de poder militar, muitas vezes pensamos em soldados, tanques e navios, mas a Força Aérea desempenha um papel crucial na defesa e segurança de qualquer nação. Hoje, as maiores potências mundiais investem bilhões de dólares para manter suas frotas aéreas sempre modernizadas e eficientes. Mas por quê? O controle do céu é um dos fatores que pode decidir o rumo de qualquer conflito. Aviões de caça, bombardeiros, aeronaves de transporte e até drones são elementos essenciais para garantir não só a defesa de um país, mas também a sua capacidade de projetar poder em qualquer parte do mundo. A aviação militar é o braço que permite às nações responder rapidamente a ameaças, apoiar tropas em terra e até realizar operações de resgate. Neste vídeo, você vai saber quais são as 10 maiores potências aeronáuticas do mundo, analisando não só o número de aeronaves, mas também a tecnologia e o poder de combate de cada uma delas. E claro, vamos entender onde o Brasil se posiciona nesse cenário. Afinal, como a Força Aérea Brasileira se compara às maiores potências? Devo te lembrar que é muito importante que você deixe o like e dê a sua opinião sobre o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas interessadas nesse assunto. Fique comigo até o final e descubra tudo sobre as 10 maiores potências aéreas do mundo. França. A França, ocupando o 10º lugar no ranking com uma frota de 980 aeronaves, é a maior potência aérea da Europa. Mesmo com uma frota relativamente menor comparada às grandes potências globais, a Força Aérea Francesa é conhecida por sua qualidade tecnológica e capacidade de projeção global. Um dos maiores orgulhos da França é o caça Dassault Rafale, considerado uma das aeronaves de combate mais avançadas do mundo. O Rafale é um caça multifuncional que pode executar uma ampla gama de missões, desde combates aéreos a ataques a alvos terrestres e marítimos. Sua capacidade de operar tanto em terra quanto em porta-aviões faz da França uma das poucas nações com uma força aérea verdadeiramente expedicionária. Isso significa que a França pode projetar seu poder aéreo em qualquer parte do mundo com rapidez e eficiência, algo que poucas nações europeias conseguem fazer com a mesma agilidade. Além de sua frota de caças, a França também possui uma forte capacidade de transporte aéreo estratégico, com aeronaves como o A-40M Atlas e o C-130 Hércules, que permitem o rápido deslocamento de tropas e equipamentos para operações em territórios distantes. Essa capacidade é essencial para o envolvimento da França em operações militares no exterior, especialmente em missões de paz e operações antiterrorismo na África, onde mantém uma presença significativa. Outro fator que destaca a França é seu programa de dissuasão nuclear. A França é um dos poucos países no mundo com capacidade de lançar ataques nucleares a partir de aeronaves, o que fortalece sua posição de destaque no cenário militar global. A França também investe pesadamente em tecnologias emergentes como drones e sistemas de defesa cibernética. O país está desenvolvendo o Neuron, um drone furtivo de combate que tem o potencial de revolucionar as operações militares autônomas na Europa. Isso reflete o compromisso francês de se manter à frente em termos de inovação militar, garantindo que sua força aérea continue competitiva no cenário internacional. Com sua forte indústria de defesa e um histórico de operações militares em vários continentes, a França se consolidou como a maior potência aérea da Europa. Egito. O Egito, com uma frota de 1.050 aeronaves, se destaca como a maior potência aérea do norte da África e uma das mais importantes do Oriente Médio. A Força Aérea Egípcia opera uma mistura de aeronaves de diferentes origens, incluindo caças russos, americanos e franceses. Um dos seus ativos mais recentes é o Dassault Rafale, um caça francês altamente avançado, que fortaleceu significativamente o poder de combate aéreo do Egito. Historicamente, o Egito tem uma longa tradição de poder aéreo, desempenhando um papel crucial em diversos conflitos na região, especialmente nos embates com Israel no século passado. Atualmente, o Egito mantém uma postura de dissuasão regional,
utilizando sua força aérea para proteger suas fronteiras e interesses estratégicos, como o controle do Canal de Suez, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. A Força Aérea Egípcia também é reconhecida por seus helicópteros de ataque, como o Apache, que são amplamente utilizados em operações antiterrorismo, principalmente na região do Sinai, onde o Egito combate grupos extremistas. Além disso, o país tem investido em modernização contínua, adquirindo sistemas de radar e defesa aérea de última geração para se manter competitivo no cenário regional. Turquia. A Turquia é um país transcontinental situado entre a Ásia e a Europa. Com 1.100 aeronaves, possui uma das forças aéreas mais poderosas e modernizadas da região. Sua posição estratégica, no cruzamento entre a Europa e o Oriente Médio, faz com que a Turquia tenha uma importância geopolítica singular. A Força Aérea Turca opera uma frota diversificada, incluindo caças como o F-16 Fighting Falcon, fornecidos pelos Estados Unidos, que formam a espinha dorsal de suas operações de combate. Nos últimos anos, a Turquia também tem feito esforços significativos para aumentar sua autossuficiência militar, desenvolvendo seus próprios projetos aeronáuticos, como o TFX, um caça de quinta geração em fase de desenvolvimento. Esse projeto, quando concluído, deve fortalecer ainda mais a capacidade de defesa aérea turca e reduzir sua dependência de importações estrangeiras. Além dos caças, a Turquia é um dos líderes globais no desenvolvimento e uso de drones militares, como o Bayraktar TB2, que tem sido amplamente utilizado em conflitos e ganhou destaque mundial pela sua eficácia em operações de reconhecimento e ataque. Outro ponto de destaque na Força Aérea Turca é sua participação ativa em operações da OTAN, o que lhe confere um alto nível de interoperabilidade com forças aliadas. Isso significa que a Turquia está constantemente envolvida em treinamentos e missões conjuntas com países ocidentais, garantindo que sua força aérea esteja entre as mais bem treinadas e equipadas do mundo. Paquistão. Em sétimo lugar no ranking, o Paquistão possui uma força aérea com cerca de 1.400 aeronaves. Embora sua frota seja menor em comparação com outras potências, o Paquistão mantém uma posição estratégica crucial no sul da Ásia, sendo um ator-chave em uma região repleta de tensões e conflitos potenciais. A Força Aérea Paquistanesa é conhecida por sua parceria histórica com a China e a cooperação militar com os Estados Unidos. Esse duplo alinhamento tem permitido ao Paquistão manter uma força aérea relativamente moderna e versátil. Um exemplo disso é o desenvolvimento conjunto do caça JF-17 Thunder com a China, que se tornou o principal avião de combate do país. O JF-17 é um caça multifuncional de baixo custo, mas altamente eficiente, capaz de realizar missões de superioridade aérea e ataque ao solo. Além do JF-17, o Paquistão opera uma frota de caças F-16, fornecidos pelos Estados Unidos, que continuam a ser a espinha dorsal da Força Aérea Paquistanesa. Esses caças, equipados com sistemas avançados de radar e mísseis de longo alcance, oferecem ao Paquistão uma capacidade significativa para enfrentar ameaças tanto em suas fronteiras quanto em disputas regionais, especialmente contra a Índia. O que torna a Força Aérea do Paquistão particularmente relevante é sua posição estratégica entre a Índia e o Afeganistão, duas regiões com históricos de instabilidade. A relação tensa com a Índia, com quem o Paquistão tem disputas territoriais sobre a região da Caxemira, faz com que a Força Aérea Paquistanesa seja um componente vital de sua defesa nacional. Os frequentes confrontos e tensões na região fazem com que a Força Aérea Paquistanesa se mantenha sempre em um estado de alta prontidão, com treinamentos intensivos e modernização constante de suas aeronaves. Outro ponto importante é o desenvolvimento de sistemas de defesa nuclear, sendo o Paquistão um dos poucos países no mundo com capacidade de lançar armas nucleares, o que reforça ainda mais a importância estratégica de sua força aérea. Japão.
O Japão possui 1.480 aeronaves e é um gigante militar no leste asiático. Sua força aérea, formalmente conhecida como Força Aérea de Autodefesa do Japão, é altamente equipada com tecnologia de ponta. O Japão também opera o F-35 Lightning II, mas complementa isso com uma frota de caças de produção nacional, como o Mitsubishi F-2, que foi projetado em parceria com os Estados Unidos. O Japão, no entanto, está em fase de desenvolvimento de um caça de sexta geração, o Mitsubishi FX, que está previsto para substituir seus modelos mais antigos e solidificar ainda mais sua posição como uma potência tecnológica no cenário militar. O Japão enfrenta ameaças regionais significativas, principalmente com a crescente influência da China e o comportamento imprevisível da Coreia do Norte. Isso faz com que o país invista fortemente em sua defesa aérea, incluindo em sistemas de vigilância, interceptação de mísseis balísticos e operações conjuntas com forças aliadas, como os Estados Unidos. Coreia do Sul. A Coreia do Sul conta com uma frota de 1.500 aeronaves e se destaca por sua força aérea altamente moderna e tecnologicamente avançada, que desempenha um papel crítico na segurança da região. A Coreia do Sul, situada em uma região de intensa instabilidade geopolítica, especialmente devido à proximidade com a Coreia do Norte, possui uma força aérea extremamente bem equipada e treinada. A Força Aérea da Coreia do Sul opera aeronaves de última geração, incluindo o F-35 Lightning II. Além disso, a Coreia do Sul tem seus próprios projetos em desenvolvimento, como o KF-21 Boramai, um caça de geração 4,5 que está sendo desenvolvido nacionalmente, reforçando sua independência militar. O treinamento contínuo e a cooperação estreita com os Estados Unidos, através de acordos de defesa, garantem que a Coreia do Sul tenha uma das forças aéreas mais preparadas do mundo. A Índia. A Índia ocupa o quarto lugar no ranking global, com uma frota de 2.300 aeronaves. Embora sua força aérea seja menor em comparação com as três primeiras potências, a Índia tem uma importância estratégica fundamental na região sul da Ásia e cada vez mais no cenário global. A Força Aérea Indiana se destaca pela diversidade de sua frota, que inclui aeronaves adquiridas de diferentes países, como a Rússia, França e, recentemente, os Estados Unidos. Um dos destaques da Força Aérea Indiana é o Dassault Rafale. Além dos caças Rafale, a Índia conta com uma longa parceria com a Rússia para a aquisição de caças como o Sukhoi Su-30 MKI, que forma a espinha dorsal da sua força aérea. O Su-30 MKI é um dos caças mais poderosos em operação na Ásia, proporcionando à Índia uma vantagem em termos de manobrabilidade e poder de fogo. No entanto, o que realmente coloca a Índia em uma posição de destaque é o desenvolvimento de sua própria indústria aeronáutica. A Índia tem trabalhado no Tejas, um caça leve de fabricação nacional, que apesar de algumas dificuldades iniciais, representa um passo importante na busca pela autossuficiência militar. Esse esforço faz parte de uma estratégia mais ampla de modernização que visa reduzir a dependência de importações de armamentos e construir uma capacidade industrial robusta. A Índia também tem investido fortemente na defesa antiaérea e em tecnologias de drones, antecipando os desafios da guerra moderna. O país está desenvolvendo sistemas de vigilância aérea avançados e tem dado grande ênfase ao treinamento intensivo de seus pilotos, preparando-se para cenários de guerra em diversas frentes, principalmente contra seus rivais regionais, como o Paquistão e a China. Com uma posição geopolítica crucial e fronteiras disputadas, a Índia sabe que a sua força aérea é um elemento vital para garantir sua segurança nacional e projeção de poder. Por isso, continua a expandir suas capacidades, tanto em termos de tecnologia quanto em poderio militar, consolidando sua posição como a quarta maior potência aérea do mundo. China. A China, ocupando o terceiro lugar com uma frota de 3.300 aeronaves, é a potência que mais tem crescido no cenário militar aéreo nas últimas décadas.
Esse avanço reflete o esforço massivo do país em modernizar e expandir suas capacidades militares, com foco em se tornar uma superpotência global. O crescimento da aviação militar chinesa está diretamente ligado à sua estratégia de desenvolvimento de tecnologia nacional. A China investiu pesado em projetos de aeronaves avançadas, como o Chengdu J-20, um caça furtivo de quinta geração que rivaliza com os melhores caças do mundo, incluindo o F-22 dos Estados Unidos. O J-20 demonstra o nível de sofisticação tecnológica que a China alcançou, sendo capaz de operar em missões complexas, incluindo ataques de precisão e superioridade aérea. Além disso, a China tem aumentado rapidamente sua frota de drones e aeronaves não tripuladas, com destaque para o Kaige Winglong 2, que é amplamente utilizado para vigilância e ataques a alvos terrestres. Esses drones são cada vez mais importantes em conflitos modernos, permitindo à China manter presença em regiões estratégicas, sem arriscar vidas humanas. Outro ponto forte da China é sua capacidade de produção em larga escala. Ao contrário de muitas outras potências que dependem de compras ou acordos internacionais para expandir suas frotas, a China é capaz de produzir grande parte de suas aeronaves internamente, o que acelera o processo de modernização. Com esses avanços, o crescimento da China no cenário militar aéreo é um claro sinal de suas aspirações globais. O país está rapidamente consolidando sua posição como uma potência militar de primeira linha, com tecnologia avançada e uma capacidade de produção que poucos podem igualar. Rússia. A Rússia ocupa a segunda posição com uma frota de 4.200 aeronaves. Apesar de ter um número consideravelmente menor que os Estados Unidos, a Rússia ainda se destaca como uma das maiores potências aéreas do mundo, especialmente por seu foco em capacidade ofensiva e tecnologia de combate. A aviação militar russa é conhecida por seus caças de alto desempenho, como o Sukhoi Su-35 e o Sukhoi Su-57, este último sendo o mais recente caça furtivo de quinta geração da Rússia. Essas aeronaves são projetadas para operar em diversas condições, tanto defensivas quanto ofensivas, e são famosas pela sua manobrabilidade superior, algo que dá à Rússia uma vantagem tática em combates aéreos. Além dos caças, a Rússia possui uma impressionante frota de bombardeiros estratégicos, como o Tupolev Tu-160, também conhecido como Blackjack, que é o maior bombardeiro supersônico do mundo. Esses bombardeiros são capazes de transportar armamento nuclear e convencionais e podem atingir alvos a milhares de quilômetros de distância, tornando a aviação russa uma força a ser temida em cenários de guerra de grande escala. Por fim, o que torna a Força Aérea Russa ainda mais relevante é a sua capacidade de operar em climas extremos, especialmente nas regiões árticas, onde poucas nações têm condições de manter operações aéreas contínuas. Essa versatilidade e resiliência são fatores críticos para manter a Rússia como a segunda maior potência aérea do mundo. Estados Unidos. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar de forma isolada no ranking das maiores forças aéreas do mundo, com uma frota impressionante de 13.300 aeronaves. Para você ter uma ideia, esse número é mais de 3 vezes maior que o da Rússia, que aparece em segundo lugar. Essa vasta frota inclui uma combinação de caças de última geração, bombardeiros estratégicos, aeronaves de transporte, drones e helicópteros. O que coloca os Estados Unidos nessa posição de destaque não é apenas a quantidade, mas também a tecnologia de ponta presente em seus equipamentos. A Força Aérea dos Estados Unidos conta com aeronaves como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, que são considerados os mais avançados caças furtivos do mundo, capazes de operar em qualquer condição climática e penetrar em defesas inimigas sem serem detectados. Outro ponto crucial é o desenvolvimento de drones militares de alta capacidade, como o MQ-9 Reaper, que revolucionaram a forma como os Estados Unidos conduzem operações militares. Essa combinação de quantidade, tecnologia avançada e uma rede global de bases aéreas faz com que os Estados Unidos mantenham sua liderança inquestionável no cenário da aviação militar mundial. Agora vamos falar sobre o Brasil,
que ocupa a 14ª posição no ranking mundial, com uma frota de 603 aeronaves. Embora o Brasil não esteja entre as 10 maiores potências, ele se destaca na América Latina como uma das forças aéreas mais significativas da região, tanto em termos de capacidade operacional quanto de tecnologia. A Força Aérea Brasileira é composta por uma mistura de aeronaves de transporte, helicópteros, aviões de combate e aviões de reconhecimento. Um dos maiores destaques recentes da Força Aérea Brasileira é o F-39 Gripen, um caça multifuncional de 4ª geração, desenvolvido em parceria com a Saab, da Suécia. O Gripen é a espinha dorsal do processo de modernização da aviação militar brasileira e é capaz de realizar missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento com alta precisão. O Brasil também fabrica e opera o Super Tucano, uma aeronave multimissão que é líder mundial em sua categoria, com mais de 260 aeronaves entregues, mais de 570 mil horas de voo e 60 mil horas em combate. Atualmente, 18 forças aéreas já adquiriram o Super Tucano e o interesse pela plataforma tem crescido continuamente, devido à combinação de características como confiabilidade, disponibilidade e robustez e baixos custos de operação. Outro ponto forte da aviação militar brasileira é o KC-390 Millennium, produzido pela Embraer, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. É uma aeronave de transporte militar que tem ganhado reconhecimento internacional por sua eficiência e versatilidade. Apesar da quantidade de aeronaves ser menor em comparação com as grandes potências, o Brasil investe constantemente na modernização de suas forças. Além do Gripen e do KC-390, o Brasil tem se focado no desenvolvimento de tecnologias como drones e sistemas de vigilância aérea, que são essenciais para operações em seu vasto território e para a defesa de suas fronteiras. Outro ponto importante é que a Força Aérea Brasileira desempenha um papel crucial na mobilização de contingentes para missões de paz da ONU e operações humanitárias ao redor do mundo. Isso coloca o Brasil em uma posição estratégica dentro do cenário internacional, mesmo que sua frota seja menor em comparação com as grandes potências. No entanto, como destacou o relatório Military Balance 2024, há um potencial de crescimento significativo para a aviação militar brasileira, especialmente com os investimentos que vêm sendo feitos através do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Parte desses investimentos, estimados em 52,8 bilhões de reais para a defesa nos próximos anos, visa a modernização das Forças Armadas, o que deve impulsionar a capacidade da Força Aérea Brasileira nos próximos anos. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.